Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Peço desculpa que o microfone não estava bem ligado. Agora sim. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje para falar então sobre este tópico que está aqui no título, que é exatamente porque começar um podcast. Ou seja, na minha experiência, eu criei um podcast já em junho do ano passado, em 2019. E de facto tem sido uma fonte de oportunidades que me tem caído, basicamente do nada. Era um veículo que eu não tinha por explorar e que rapidamente notei um grande crescimento e realmente existe bastante audiência neste tipo de formato de conteúdo. E no final do vídeo depois gostava de partilhar convosco de que maneira que o meu podcast acabou por aumentar o tráfego que eu tenho no website. Ok, portanto, no final do vídeo depois vou então a falar um pouco sobre isso. Mas então já sabem, se tiver alguém a chegar agora aqui para o direto, deixem aqui uma pergunta. Portanto, já sabem alguma coisa que queiram saber sobre a criação de podcasts ou alguma dúvida que tenham. Se tiverem gostado destes vídeos, já sabem, deixem aqui o gosto. E deixem qualquer comentário, mesmo que estejam a ver em diferido no YouTube ou em podcast, porque eu faço aqui uma propagação daqui destes vídeos para vários canais. Mas pronto, então, porquê é que devemos então começar então um podcast? Porquê é que começar um podcast é uma boa estratégia de criação de conteúdo? Obviamente que se vocês preferirem outros meios, também são legítimos. Obviamente, se quiserem começar por um blog, até se calhar é um melhor meio para se começar, porque, como eu disse em outros vídeos, porque é que ainda vale a pena criar blogs, porque de facto o tráfego vindo do Google é tremendamente assustador. No fundo, as pessoas, quando aterram no nosso artigo de blog, estão no nosso site. Portanto, basicamente, depois podemos expor aos produtos, aos serviços, a trazê-las para a nossa lead magnet, etc. Mas porquê então pensar também na criação de um podcast? Se vocês gostarem de falar, portanto, sobre um tópico, mas talvez tiverem até um pouco de medo de começar a expor-se em câmara, poderá ser um veículo extraordinário para começarem a produzir o vosso conteúdo e que depois podem reaproveitar também para a criação de vídeo, por exemplo. Se fizerem o som que gravaram do podcast combinado com imagens ou com uma apresentação em slides, podem também criar vídeos e estarem presentes também no YouTube e depois podem transcrever, obviamente, o áudio, transcrever e depois postarem também, publicarem um artigo no vosso blog. Portanto, há sempre maneiras de usar uma peça de conteúdo no meio e depois propagar para vários outros meios. Mas então, porquê o podcast? Exatamente porque, ponto número 1, que nos posiciona como expert. Basicamente, nós estamos ali a falar sobre um tópico específico, temos a credibilidade específica para o fazer, estamos a acrescentar valor e, como tal, estamos a ser posicionados como um expert, alguém que tem conhecimento de verdade exatamente sobre um nicho de mercado. Ou então podemos também pedir emprestada a credibilidade a outras pessoas, a outros experts, porque nós estamos, no fundo, se estivermos a convidar e a entrevistar em diferentes experts numa área específica, estamos, no fundo, a pedir emprestada a credibilidade dessa pessoa e que, no fundo, vai-nos dar também, por associação, vai-nos dar também credibilidade, porque nós estamos ali a discutir com aquela pessoa, quer dizer que também somos alguém que deve ser ouvido, somos o expert, no fundo. No subconsciente funciona assim nas pessoas. E no fundo é muito fácil obter, conseguir que estes convidados aceitem estes convites, porque no fundo toda a gente gosta de falar de si mesma. Portanto, toda a gente gosta todos os experts querem mais exposição, e hoje em dia não há melhor veículo para o fazer do que ser convidado para podcasts, ok? Depois, porque exatamente o consumo deste tipo de conteúdo está em alta, está em crescimento. Este tipo de consumo de conteúdo em movimento está cada vez a crescer mais, com a propagação destes devices, estes aparelhos que aqui temos, os smartphones. As pessoas têm agora a possibilidade de ter basicamente aqui como se fosse o seu não é? Como é que era o iPod? O iPod, por exemplo, as pessoas podem estar muito facilmente a ouvir podcasts nos seus telemóveis enquanto estão na rua, por exemplo, estão a passear o cão, estão a fazer múltiplas atividades. Portanto, as pessoas gostam de consumir conteúdo desta forma passiva. E por outro lado também o crescimento das smart homes, não é? Portanto, os Google Homes, todos esses aparelhos como é que se chama o outro? Existe um outro do Apple e do Amazon, e que agora não me está a vir à cabeça, mas são tudo aparelhos que as pessoas estão a usar para passivamente pedirem para consumir conteúdo. Por exemplo, ok Google,
mostra-me o episódio do podcast do Tiago Faria, por exemplo. E lá começo eu a falar, enquanto eles estão a fazer a sua vida passivamente em casa. E por outro lado também, obviamente, o emparelhamento em automóveis. Portanto, é tudo muito fácil hoje em dia emparelhar o nosso telemóvel para pôr o áudio no carro, e o consumo de podcasts aí nesse aspecto também está em crescimento exponencial. E também os smart cars hoje em dia, todos os carros agora, os novos, vêm com possibilidade de ligar à internet e ouvir todo o tipo de podcasts. Portanto, é de facto uma área onde nós devemos estar presentes, porque portanto, as pessoas gostam de consumir conteúdo de maneira diferente, obviamente, e nós temos que tomar uma grande atenção a este tipo de pessoas que agora estão cada vez mais a preferir consumir conteúdo passivamente, ou seja, a fazerem duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é que acho que é uma grande aposta aqui criar o vosso podcast em áudio. E depois também porque é uma audiência Kindle, não, olá Dulce, tudo bem? Não estava a falar do Kindle, era o Google Home, o Alexa, e há o outro da Amazon que eu esqueci. Depois deixem nos comentários se vier à cabeça agora, estou aqui, não me estou a recordar. E estava a dizer o quê? Estava a dizer que exatamente este tipo de audiência que consome podcast é uma audiência educada e que tem poder de compra, portanto está comprovadamente comprovado, desculpem a redundância, que é uma boa fonte de clientes, porque o tipo de audiência que consome este tipo de conteúdo no fundo, são pessoas com poder de compra, educadas e que, com educação, e que muito potencialmente terão mais dinheiro para gastar para comprar os nossos produtos ou serviços. E depois nós podemos fazer o podcast, quer seja sozinho, nós a falarmos sobre um tópico, a partilhar ideias e os nossos pontos de vista únicos, mas também, obviamente, como eu disse ao início, podemos fazer entrevistas, portanto, convidar experts do nosso nicho de mercado ou de áreas que sejam semelhantes à nossa ou que sejam, portanto, complementares à nossa, e podemos então pedir emprestado à credibilidade dessas pessoas, obviamente dar também credibilidade a essas pessoas, porque também vamos estar a expô-las à nossa audiência, e com isto conseguimos criar conteúdo que é bastante valioso para as pessoas que aportam valor. E depois também começa-nos a abrir muitas oportunidades, porque eu quando comecei o ano passado já entrevistei mais de 62 pessoas e criei aqui uma network de pessoas que eu depois agora posso criar bastantes parcerias. Já criei parcerias com muitos entrevistados, contactos que para quando eu precisar de alguma coisa numa área específica posso sempre abordá-los, e já ajudei diversos amigos e pessoas que precisavam de ajuda numa área específica, e foi só tap into these networks. E portanto realmente é um grande veículo para nós conseguirmos criar a nossa rede, crescer a nossa autoridade, e de facto foi uma grande ideia. Olá, boa tarde, Ricardo. E depois, que equipamento é que nós precisamos? Como eu disse no outro vídeo, já temos aqui, nós só precisamos de começar. O equipamento principal necessário é o equipamento mental, é o remover a nossa resistência mental, não é? E simplesmente começar a gravar o primeiro episódio, e depois o segundo, e depois o terceiro. E depois chegamos a um momento em que já estamos a ter, como é que se diz, já estamos em movimento, não é? Já estamos a ter momentum, e depois então, se calhar vale a pena começarmos então a fazer upgrades. Ok, compro um microfone bom, os headphones, mas que isso não seja um bloqueio para vocês começarem, porque demasiadas pessoas com quem eu falo e que eu vejo na internet, em grupos de Facebook e em fóruns, etc., que se bloqueiam nesta parte do equipamento, que de facto não deve ser um bloqueio. Devemos ultrapassar esse pensamento o mais rápido possível e simplesmente começar, como por exemplo com o desafio de 30 dias, portanto 30 episódios em 30 dias, como eu estou a fazer aqui no Facebook, por exemplo, que é a melhor maneira de ultrapassar essa barreira mental. E depois então eu disse ao início que queria revelar então de que maneira que a criação do meu podcast ajudou no aumento do tráfego para o meu blog. Basicamente porque eu adoptei uma estratégia ao início, nos primeiros 50 episódios, acho eu. Portanto, eu gravava o episódio de podcast, ou entrevistava essa pessoa, no YouTube, ok? E depois, obviamente, propagava para todas as plataformas de podcast, e depois também criava um artigo no meu blog a resumir mais ou menos qual é que foi o tópico do episódio. Pus o embed do podcast, do vídeo, e também o embed do podcast em áudio. E depois, obviamente, abordava estas pessoas a quem eu entrevistei, a dizer, olha, o artigo já está aqui, a entrevista já está aqui propagada, se quiserem partilhar pelas vossas redes, estejam à vontade, este é o link.
E muitas dessas pessoas, obviamente, tinham sites e tinham blogs, e obviamente que as pessoas, quando são entrevistadas, depois querem partilhar esse facto. Aconteceu uma entrevista, eu quero mostrar à minha audiência que eu estou a ser entrevistado, portanto, estou a ter aumento da minha notoriedade. Então, muitas dessas pessoas colocaram esse link do meu artigo, dos meus artigos, basicamente, no site delas, e como tal, isso, aos olhos do Google, serve como um backlink, ou seja, é um voto que outros sites estão a dar ao meu, a dizer ao Google, olha, Google, este site vale a pena, este site tem qualidade, merece ser destacado, e como tal tem o meu voto. E depois então fui acumulando vários desses backlinks e foi aumentando então a minha autoridade de domínio, que é basicamente quantos votos é que nós temos de outros sites a apontarem para o nosso, e que isso aos olhos do Google ainda é muito importante e foi destacando então o meu website. E aqueles meus artigos mais populares foram aparecendo na primeira página de pesquisas, sempre que alguém pesquisava por uma palavra-chave relacionada com esse artigo, e como tal, aumentou o meu tráfego orgânico vindo do Google, e diariamente tenho pessoas então a chegar ao meu blog. Depois é o ideal para nós depois temos a oportunidade de crescer a nossa lista de e-mails, porque as pessoas entram no nosso blog e, por exemplo, podemos pôr um pop-up a dizer, olha, está interessado neste e-book, ou neste guia gratuito, ou neste áudio gratuito, ou este vídeo gratuito, que lhe vai ajudar a resolver este problema específico? Sim? Então, por favor, insira os seus dados de contacto e depois então eu tenho a oportunidade de criar uma relação de longo termo com essas pessoas e acrescentar mais valor, fazer com que elas me conheçam, gostem, confiem em mim. E depois, obviamente, pergunto a todas essas pessoas se querem mais ajuda, se querem ajuda para resolver o seu maior problema. Tenho este produto que vai ajudar então a fazer isso, e depois as pessoas já me conhecendo e gostando e confiando no meu conteúdo vão dizer que sim, eu quero, Tiago. E portanto foi realmente uma maneira extraordinária de aumentar a notoriedade, a autoridade de domínio do meu site. É uma das estratégias que eu revelo no meu programa de membros, a única solução viável, que em breve irá abrir. Se estiverem interessados, podem ir ao meu site tiagofaria.pt, vão lá ao cantinho superior direito, para receberem o meu guia gratuito e entrar na minha newsletter, onde eu depois vou revelar quando é que vou reabrir as inscrições. E pronto, era isto que eu tinha para falar convosco hoje. Espero que vos tenha entusiasmado para começarem o vosso podcast. Não custa nada. Eu em breve também vou criar um artigo e vou depois então partilhar convosco sobre a minha estratégia de criação de podcast, como é que eu faço passo a passo, como é que eu reaproveito o conteúdo para fazer outras coisas. E pronto, se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, Dulce, Ricardo, obrigado por estarem aqui a tomar um café comigo, e mais alguém que eu não sei que alguém chegou. A minha bebé já me está a chamar, portanto eu vou ficar por aqui hoje. Muito obrigado pelo vosso tempo, espero que estejam a ter uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, e amanhã há mais. Vou então encontrar-me aqui convosco para mais um vídeo à mesma hora. Um abraço e até amanhã.